paz do Senhor. Amém. Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 18 a seguir. Quantos irmãos localiza, quero ser grato ao Senhor, louvá-lo por essa oportunidade, obrigado, de poder transmitir uma mensagem para o vosso coração. Agradecer ao pastor Tiago pelo convite. Muito obrigado por estarmos juntos aqui com a igreja para adorar o nome do Senhor. Indicação do pastor Alexandre Caetano, é uma bênção de Deus. Aos pastores aqui, a nossa retaguarda, Deus abençoe. Prazer compartilhar a tribuna aqui com os senhores. Glória a Deus. Todos encontraram? Capítulo de número 9, versículo 18 diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que um chefe o adorou, dizendo: a minha filha faleceu, agora mesmo vem, impõe-lhe as tuas mãos e ela viverá. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Os evangelhos são boas novas, notícias boas. Uma palavra que é derivada do grego evangelion, notícias boas, coisas agradáveis. Aqui é a vida de Jesus. O evangelho dá ênfase à vida de Jesus. Os acontecimentos mais importantes da vida dele, a sua morte e ressurreição e o plano de resgate elaborado pelo próprio Deus para toda a humanidade. Então eu já começo aqui a minha fala, a minha pronúncia dizendo: alegra o seu coração, minha irmã. Alegra o teu coração, meu irmão, pois Jesus Cristo está vivo e com ele vive a minha e a tua esperança. Graças a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui nós temos os evangelhos sinóticos. Pregador sinótico é de comer? Não, é uma outra palavra grega. Baiano, quando aprende o grego, é coisa terrível, só quer falar o grego. Mas é só para nós fazermos aqui uma introdução. Sinóticos nada mais é do que semelhante ou comparações, ou compartilhar do mesmo pensamento. Quem nunca leu esse mesmo texto aqui e encontrou em Marcos, em Lucas? Então, eles compartilham do mesmo sentimento, da mesma ideologia, do mesmo Cristo, do mesmo Deus. Por isso é conhecido como evangelhos sinóticos. Pois, irmãos, aqui a caráter de conhecimento, Mateus, ele era um coletor de impostos, conhecido como Levi. Marcos, ele não andou com Cristo. Ele não foi um dos 12 separado para o ministério de discípulo de Cristo. Marcos, os irmãos hão de observar e convir, é aquele moço jovial que o apóstolo São Paulo, convidando para uma das suas viagens, esse moço, ele recuou, ele retardou, talvez por se sentir ainda incapaz, mas foi-lhe dada uma segunda oportunidade. Graças a Deus que Barnabé, junto com a comitiva, entendeu que o momento deste menino estava próximo. E Paulo, visionário, convida João Marcos mais uma vez para uma viagem, e assim foi feito. E tudo quanto ele ouviu falar de Jesus, ele fez o que conforme o Espírito lhe concedeu, escrevendo um evangelho que vai ao seu nome. O evangelho de Lucas é um outro moço, um médico grego gentil, que ouvindo a mensagem da cruz, a mensagem transformadora, esse homem abandona tudo, abandonou a medicina, as ciências da cura da terra, para conhecer a ciência da cura do céu. Esse homem
médico grego, ele vai ter a capacidade de ir para dentro das cavernas subterrâneas, para os presídios, para onde Paulo era designado, enviado. Ele se submetia à mesma prisão, à mesma alimentação. Para quê? Para ouvir os ensinamentos de Paulo, para ouvir a pregação da palavra. E ele entrou em um sistema de ouvir e escrever, e trouxe para nós relatos precisos. O evangelho que vai o seu nome, Lucas, também tem uma extensão, e todos nós conhecemos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Ato do Espírito Santo. Na verdade, é a continuidade do evangelho de São Lucas. Porém, existe um aqui por nome de João, o apóstolo amado. Este, Deus deu a ele uma divina revelação tão linda, tão grande, através dos ensinamentos de Jesus, e a este com propriedade, porque reclinava a sua cabeça ao peito, ao ombro de Jesus. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, traz um evangelho diferenciado. O que eu acho interessante é a capacidade de João de ter apresentado Jesus na sua humanidade, na sua essência, Jesus como um bom pastor, Jesus como um bom amigo que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas parando nesse texto aqui, Mateus fez a clara declaração que um homem por nome de Jairo não era uma pessoa qualquer, era um chefe. Esse homem tinha divisas, esse homem tinha patentes, e a Bíblia diz que ele era chefe das sinagogas. Pregador, o que é sinagogas? Sinagogas foram construídas para auxílio do templo central. Na verdade, sinagogas eram congregações. Por um exemplo, nós estamos nessa congregação. Qual que é essa congregação? Parque Primavera, tem uma sede. Então aqui é uma extensão da sede, com o pastor presidente, do campo ou setor. E aqui está o pastor Tiago, sendo ele o representante, o braço extensivo do ministério, da sede. Pois bem, a Bíblia diz que Jairo, ele era o chefe, um pastor setorial, pastor de campo. Porque, para os irmãos, a caráter de conhecimento, o templo em Jerusalém foi construído na época lá de Salomão. A inauguração se deu, segundo a Crônica, capítulo 7, 14 em diante. Os irmãos conhecem o texto e sabem que o Senhor marcou a inauguração daquele templo. Porém, cativeiro babilônico, por volta do ano 586 a.C., a Bíblia diz que os caldeus entrou, invadiu Jerusalém, derrubou o templo, destruiu. Porém, houve uma reconstrução, uma retomada. Por volta do ano 604 a.C., Neemias é um daqueles que vai caminhar em direção a Esdra, a Zorobabel. O profeta Ageu também trabalhou, Zacarias, o sumo sacerdote Josué, para que o templo fosse reerguido. Havia uma incredulidade muito grande, porque o povo não acreditava que a glória de Deus, o manifestar de Deus, seria novamente naquele templo reconstruído, porque a reconstrução do templo foi de madeira, na verdade foi de pinho. Então eles olhavam para o templo e diziam: esse templo não vai ter a glória que teve o templo de Salomão. Por isso que Deus toma a boca do profeta Joel, por isso que, Ageu, para poder profetizar e dizer: olha, a glória que está vindo aqui vai ser muito maior. A glória da última casa será maior do que da primeira. E observa que o profeta Ageu incentiva o povo a buscar madeira. No capítulo 1, versículos a seguir, diz: ide ao monte, buscai madeira, edificai a casa do Senhor, porque desta eu me alegrarei. Se é de madeira, se é de concreto, se é de
palha de banana. Eu já preguei debaixo de um pé de jaca que tinha uma pequena congregação com palhas de banana, e Jesus estava lá, o Espírito Santo estava presente lá. Oh, glórias a Deus. Ele se manifesta aonde Ele quiser se manifestar. Oh, glórias a Deus. Porém, esse templo aí também foi derribado, foi destruído. Isso aí é um assunto para uma outra matéria, mas a Bíblia diz que esse terceiro templo, reerguido por Herodes, esse agora foi uma junção política e religião, política e igreja. Esse templo construído por Herodes ainda estava em fase de acabamento. Então os irmãos sentiam a necessidade de ter congregações, pequenas sinagogas para a leitura da Torá, para as ofertas e também para a oração. Três coisas que os judeus não abriam mão desses princípios: leitura da palavra, oferta e oração. Oh, glórias a Deus. Leitura da palavra, oferta e oração. Oh, glórias a Jesus. Mas um certo dia a Bíblia diz que a notícia que chegou para Jairo foi: a menina está doente, vai morrer. Quando a notícia chega, esse homem vai tomar uma atitude que eu quero tomar por base desta pregação. Atitude. Palavras podem até comover, mas atitudes convencem. Palavras pode ser até bonita, orquestrada, ministrada. Quem domina a oratórica, a retórica, verdade, coisa boa. As palavras é coisa linda. Palavras comove, atitude convence. A primeira coisa que Jairo fez foi se prostrar, foi se dobrar. Eu fico imaginando, pastor Tiago, este homem de patente, de divisa, um homem que era reconhecido, um homem que era aclamado, um homem que era prestigiado, agora está de joelhos diante de Jesus, dizendo: socorre a minha casa, socorre a minha filha, socorre a minha família. Quem veio nessa noite em busca de oh meu Jesus Cristo, quem veio em busca de socorro, o Espírito da profecia fala na minha boca: você não vai sair daqui com as mãos vazias. Oh, glórias a Deus. É noite de providência, é noite de nós sairmos daqui munidos da glória, da presença dele. Mas o texto também diz que e Jesus, levantando-se, seguiu, e os discípulos também. A proposta de Jairo, na verdade, foi: Jesus, eu preciso que o Senhor visite a minha casa. Isso aqui eu fiquei crente, pastor, porque Jesus, Ele é aquele que atende o pedido. Jesus é aquele que ouve as nossas súplicas. Eu preciso falar sobre isso aqui. Aqui são duas pregações em uma. Versículo 21. Aqui é uma coisa importante. Dizia-se comigo. É uma pronúncia de uma mulher. Dizia-se comigo: se eu for diante dele e tocar apenas na sua veste, eu serei curado. Vamos entender aqui o negócio. O período aqui é o período das leis. Jesus disse que não veio para abolir as leis, ele veio para dar cumprimento. Até então, eu preciso que você preste bastante atenção. Eu vou aplicar algo aqui da parte de Deus. A lei dizia que uma mulher, tendo um certo fluxo, estando neste período da impureza, ela tinha que ficar separada. Era lei. Lei é lei. Não há revogação para a lei, há cumprimento. Vou lhe dar um exemplo.
Moisés desceu lá do Monte Sinai. Nas suas mãos ele trazia as leis para a constituição de uma nação. Quando ele desceu, que ele viu o povo lá dançando, adorando o bezerro de ouro, o que ele fez? Quebrou as leis. Jeová desceu do céu, olhou para ele e disse: volta, suba de novo, porque leis não foram feitas para ser quebradas. Glórias a Deus. Até aí tudo bem? A moça está impura e a lei a condena. Dizia-se consigo mesmo. Minha avózinha saudosa, Dona Antônia, ela dizia assim: eu vou falar com meus botões, para não falar com o alheio. Ela conversava consigo mesmo. Essa moça não podia compartilhar o seu plano, não podia divulgar a estratégia que ela foi elaborada, porque talvez, se ela falasse isso para um crente em Jesus, dizia: mulher, para com isso, isso é pecado, não pode. Mas para a nossa geração atual, do modernismo, da tecnologia, do que não tem nada a ver, que isso é besteira, não importa os fins, justifica os seus meios, vai do jeito que está, permanece. Eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Aí ia dizer que nada, fulana, vai lá, se joga, se esparrama, Por isso, você gostou do negócio? Eu vou entrar. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu estou sentindo a graça. E outra coisa, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, porque vocês são crentes. Tem lugar que eu nem prego isso aqui, não dou pérolas a porcos, não. Infelizmente, pregador, que palavra é essa? Tem lugar que você dá pérolas aos porcos. Tem mensagens que o Senhor determina o lugar, o dia, a hora e o momento para poder ser pregada. Deus tem compromisso com os seus fiéis. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a mulher dizia consigo mesmo: eu vou lá, eu vou tocar. Não importa se eu estou impura, não importa se eu estou em pecado, não importa se eu estou vivendo uma vida lavantê, não importa, eu sou obstinada, eu vou receber a minha bênção, eu vou tomar posse da minha vitória. Se eu tiver que mentir, se eu tiver que se eu tiver que puxar o tapete, eu vou chegar lá. Infelizmente, isso tem sido cartilha de muitos crentes nessa geração do século XXI. Aí, o bibiaiô, a mão bibiaiô. Mas Jeová está na terra. Jeová está na terra. Ele conhece o teu coração. Ele sabe. Oh meu Jesus Cristo, eu estou sentindo a presença de Jesus. Foi lá, tocou, verdade, tocou. Aí você pode falar: o pregador, mas ela foi curada. Entendo, é Bíblia, não vou contender contra isso. Porém, Jesus disse: de mim saiu. Ele não liberou. Ele disse: de mim saiu. Tem diferença em sair e liberar? Saiu por quê? Porque Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é amor. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso qualificar Jesus aqui a noite toda. Jesus Cristo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Eita glória! Por isso que dele saiu. Mas tem uma ressalva. Existe aqui um salvo-conduto. A multidão estava com Jesus.
O discípulo dizia: mestre, está todo mundo ali bolindo. Bolino é um dialeto da Bahia, bolino, está todo mundo bolindo, mexendo, está todo mundo lhe apalpando. Mas Jesus disse: essa eu conheço. Eu vou me jogar, Jesus. Eu vou devagarzinho pelas beiradas. Essa eu conheço. Esse toque é diferente. Eu sei quem ela é. Eu conheço a condição dela. Eu conheço o estado dela. Nesses últimos dias, prepara, porque Jeová vai começar a dar visões. Prepara, porque vai ter visões na igreja. Jeová vai começar a revelar uma meia dúzia. E não vai ser para entregar chave de Pix, chave de carro, chave de apartamento.